que ela vai dar um entendimento do que realmente é ser pastor. E esse é o título da ministração, ser pastor. Para que nós, como igreja, não venhamos perder essa essência. Porque a igreja, queridos, ela perde essa essência, porque ela deixa de olhar para o seu pastor como pastor. E não consegue enxergar a bênção que Deus colocou nas mãos de uma pessoa, quando coloca um pastor. Por exemplo mesmo, a maior bênção que Deus me deu, foi ter colocado na minha vida, a vida do meu pastor, que me instruiu, que sempre com o seu caráter inabalável, foi um exemplo de homem de Deus para mim, uma pessoa a qual eu ouvi para tomar grandes decisões na minha vida, porque antes de ser pastor, queridos, eu fui pastoreado, eu fui cuidado. Por quê? Porque eu me permiti ser cuidado também. Porque não adianta nada a gente abrir a nossa boca para falar que não é pastoreado, mas não nos permitimos ser cuidado, ser pastoreado. Sabe, queridos, pastor Orides, ele foi na minha casa uma vez só. Eu comecei na casa do pastor Orides depois que ele ficou doente. Mas como que ele te pastoreava? Pastor Orides, eu passei a ter um relacionamento de ligação com ele constantemente, depois que ele ficou doente. Mas fora isso, a gente só se falava nos cultos. E mesmo assim ele conseguiu te pastorear, conseguiu. Por quê, queridos? Porque toda vez que ele subia no púlpito para pregar, o meu coração se enchia de alegria, porque eu tinha convicção que eu estava ouvindo a voz do meu pastor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então nós precisamos compreender isso, queridos. Quantas pessoas, a qual eu conversando com o pastor Orides, que 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, queridos, ele me instruiu. Pastor Orides, ele abriu o coração dele comigo de uma forma que ele contou experiências que era só ele e Deus. Ele me instruiu. E uma das coisas que ele falou bem assim: Rubens, vai chegar um momento no seu ministério que você vai ver pessoas com uma capacidade fora do normal. E você vai tentar fazer elas enxergar a decisão que elas têm que tomar. Mas mesmo assim elas vão tomar a decisão errada. E você vai ver todo aquele potencial se desvaiando. Mas não desanime. Porque um dia Deus vai colocar pessoas que vão te ouvir, pessoas que vão ver que você quer o bem para elas, e você vai ver essas pessoas crescerem de uma forma sobrenatural. Então quando a gente fala em pastor, queridos, o nosso maior exemplo é Jesus. Então não tem como nós não irmos na Bíblia, né, no nosso sumo, grande pastor, João 10, a partir do versículo 11 ao 14, se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, hoje é bom você abrir a Bíblia. Na verdade é bom você abrir a Bíblia todo dia, né? João 10, 11 ao 14 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Preste atenção, queridos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real nas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Quando a gente olha para esse texto, queridos, Jesus, ele nos deixou um grande ensinamento, tanto para nós que somos pastores, que temos que ter consciência que para sermos aceitos como pastor, a gente tem que entregar a vida pelas nossas ovelhas. Não é mais do jeito que a gente quer, não é da forma que a gente quer. Porque Jesus, ele deixou bem claro, não tem outra forma de ser pastor.
se você não estiver disposto a entregar a sua vida, se você não estiver disposto a lutar por cada vida, a lutar por cada ovelha. Nós temos que entender isso, queridos. Nós temos que entender isso. Ah, pastor, mas tem que lutar, porque às vezes acontece da pessoa estar desanimada, o senhor não luta. Espera aí, queridos. A gente tem que entender o que é ovelha e o que não é ovelha. Sabe? Quando Jesus estava na ceia, ele estava ali com os seus discípulos, que foram as primeiras ovelhas dele. E Jesus, queridos, ele tinha algo sobrenatural, coisa que nós pastores não temos por nós mesmos, mas o Espírito Santo nos mostra. Ele tinha um lá que não ouvia a voz dele. E o que ele falou? Vá e faça o que você tem que fazer. Por quê? Porque Jesus sabia que não era a ovelha dele, porque não ouvia a voz dele. Ficou do lado dele, mas não ouvia a voz dele. E na igreja é assim também, queridos. Tem pessoas que vêm para o culto, escutam a palavra de Deus, mas não é ovelha do pastor, não escuta a pregação. E continua da mesma forma. Continua da mesma forma. E aí Jesus ele dá um exemplo, cuidado. Porque vão ter pessoas que vão se denominar pastores, mas são empregados. E o empregado, ele não dá a vida pela ovelha. Quando ele vê o lobo, ele foge. Quando vê a pessoa passando por luta, foge. Quando vê a pessoa passando por dificuldade, não confronta. Não luta. Então nós temos que entender que um relacionamento, Jesus está nos ensinando aqui, como que nós pastores vamos nos relacionar com as pessoas e como as ovelhas irão relacionar conosco. Quer dizer, um conhece. O pastor, ele conhece as suas ovelhas e a ovelha escuta a voz do seu pastor. Eu lembro que uma vez eu fui pegar um conselho com o pastor Orides, e o pastor Orides, na sua grande sabedoria, ele chegou para mim e ele falou: mas esse conselho que você está querendo, o que você está me pedindo, você já tomou a decisão, você já fez a sua escolha? Porque a maioria das pessoas, queridos, elas só procuram um pastor para confirmar aquilo que elas querem fazer. Eu falei: não, pastor, eu não tomei nenhuma decisão ainda. A minha conversa com o Senhor vai definir a decisão que eu vou tomar na minha vida. Por mais difícil que seja, eu quero ouvir o Senhor. E na hora que ele falou, queridos, aquilo fez todo sentido para mim. Por quê? Porque foi o meu pastor que falou. Eu ouvi a voz. Mesmo sendo difícil, eu tinha convicção que aquilo vinha de Deus. Por quê? Porque eu também buscava a Deus. E o Espírito Santo, ele confirma aquilo que é de Deus dentro do nosso coração. E por que muitas vezes a gente sofre? Porque a gente sabe que não é de Deus e continua fazendo. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos para esse texto, o Senhor Jesus, ele se apresenta como o bom pastor, né? E a gente sabe, algumas igrejas, que nem eu falei para você aqui no primeiro sábado, outras no segundo domingo, comemoram o dia do pastor, sabe? E Jesus Cristo, ele é o bom, perfeito, maravilhoso pastor do seu povo. E quando a gente olha, queridos, também na palavra de Deus, no Antigo Testamento, o Deus Pai, que sempre se apresentava como pastor de Israel. Então o pastor que sempre guiou o povo e nada lhe deixou faltar. Então por que Deus levanta pastores? Porque Deus, ele sempre gostou de tratar o seu povo dessa forma. E você vai ver, queridos, que pastor é algo levantado por Deus. Quando a gente olha lá para o Salmo 23, quem não conhece o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso, Ele me leva aos pastos de gramas verdes e macia, para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva aos riachos de águas mansas, Ele me devolve a paz de espírito. Quando me sinto aflito, Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Sabe, queridos,
Tem uma das coisas que eu mais amo na criação de pai e filho. É sobre algo que os estudiosos que são doutores, principalmente cristãos, que ele fala principalmente na criação de um filho homem. Ele fala sobre o confronto. Que tem uma fase que o filho ele está crescendo e naquela fase que ele está virando homem, vai gerar uma situação ali que o pai vai ter que confrontar ele. E os dois ali vão ter uma conversa às vezes um pouco mais acalorada. Por quê? Porque é necessário ter esse confronto. Esse confronto é como se fosse assim um empurrão, bem-vindo ao mundo dos homens. E hoje, queridos, nós vemos o quê? Situações difíceis. Por quê? Porque se perdeu isso. Os pais deixam os filhos fazerem o que querem dentro de casa, não tem aquele confronto, não ensinam os seus filhos a obedecer. Eu lembro que uma vez, queridos, eu estava conversando com um amigo meu, e usado pelo Espírito Santo, ele perguntou para mim, falou: Rubens, eu não sei o que eu faço. Eu falei: eu sei o que você faz. O melhor ensinamento que você pode dar para os seus filhos não é uma boa escola, não é se preocupar em fazer uma profissão, isso é natural, você vai dar. Mas a melhor coisa que você pode ensinar para o seu filho é ensinar ele a ser obediente. Deixa eu perguntar para vocês, quem leu a Bíblia aqui, quem sabe o que Deus ordenou para fazer com um filho desobediente? Aquele filho rebeldinho, que não quer saber de nada dentro de casa. Quem sabe o que Deus ordenou para poder fazer? Isso não é o pastor não, é Deus. Tipo assim, leva lá para o sacerdote, conversa, dá um tranco no menino. E se não resolver, continuar, leva para fora do arraial e apedreja até a morte, para que esse mal saia do meio do povo. A desobediência, queridos, é um mal, é uma maldade, é uma maldade isso daí. Então por isso que eu falo para você, queridos, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, ela sempre, por mais duro que seja, ele vai fazer de tudo para quê? Para que você possa se tornar uma pessoa obediente. Não adianta nada você vir na igreja, você vir nos cultos de domingo e sair falando mal dos outros, e sair, sabe, mentindo, desobedecendo. Você acha que você está cheio de Deus? Não está, queridos. Olha para Davi, queridos. Senhor, está vindo um urso aí, pode ir, Davi, eu vou te entregar esse urso. Senhor, está vindo um leão aí, pode ir, Davi, eu vou te entregar um leão. Ah, Senhor, o Senhor me deu um urso, me deu um leão, esse gigante aí é fichinha. Ele sabia que Deus estava contigo, queridos. Por quê? Porque ele era obediente. Tanto que quando ele desobedeceu, ele foi confrontado. E por que ele foi aprovado? Porque no confronto ele reconheceu que ele estava errado, que ele deu mancada. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Nós temos dificuldade de reconhecer que nós estamos errados. A gente tem um senso de razão tão grande que a gente acha que é do nosso jeito. Às vezes você acha tanto que as coisas do seu jeito, que você me vê aqui e fala: o pastor faz tudo do jeito que ele quer. Conversa com a minha esposa aí. Então quando nós olhamos, queridos, para Davi, os próprios israelitas, eles se dirigiam a Deus em suas orações como seu pastor. Salmo 81, ouça-nos, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho, ó Deus cujo trono fica acima dos querubins, mostre ao mundo a sua glória. E quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, em Atos 20, 28, 29, diz assim, ó: e agora cuidem de vocês, não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo constituiu bispos, constituiu bispos. E eu sei com certeza que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês, e não terão pena do rebanho.
Então a gente vê, queridos, a igreja lá em Atos, ela começando a ser organizada dessa forma. A igreja, queridos, ela precisa ter um pastor que toma decisões. A igreja precisa ter um pastor que tem relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque senão fica bagunça, queridos. Senão vai ter que ser tudo do jeito que eu quero. E só uma pessoa que tem um coração de pastor que pode compreender que as coisas não são do jeito que ela quer, e sim da forma que Deus quer. Sabe, queridos? Imagina. Quando a gente olha a palavra de Deus, queridos, a gente vê que Deus, Ele é um Deus organizado. Ele organiza tudo. Ele levanta homens, Ele levanta profetas, juízes. E o que nós queremos hoje? Ah não, a igreja tem que ser um lugar livre. Eu sou livre para adorar a Deus. Eu vou do jeito que eu quero, faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não leu a Bíblia não? Não é possível. Não é possível. Ah, pastor, é sim, vivemos na liberdade. Então tá bom, então fala para Arão quando ele teve que enterrar os 2 filhos dele porque acenderam o fogo lá do jeito que quiseram. Entraram no templo de Deus do jeito que quiseram. Ah, pastor, é do jeito que eu quero. Tá bom, então vai lá falar para a família de Saul, que perdeu todo o direito de ser reinado, porque ele achava no direito de oferecer sacrifícios a Deus e do jeito que ele queria. Ah, pastor, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quero. Então vai falar para os filhos de Davi que morreram por causa do pecado dele. Você acha que você pode sair por aí pecando? Ah, pastor, mas nós vivemos na época da graça. Então tá bom, vai lá falar com Ananias e Safira, quem mandou mentir para o Espírito Santo. Sabe, queridos, quando nós olhamos a Bíblia, queridos, nós sabemos que por si só de olhar para o nosso organismo, queridos, para o nosso corpo, nós sabemos que tem um Deus que é bem organizado, que respeita limites. Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que eu sou pastor da igreja, presidente? Você acha que aqui na igreja não tem pessoas a qual Deus instituiu como autoridade sobre a minha vida? Louco é você de achar que não tem isso, porque tem pessoas aqui dentro que se chegar para mim e falar bem assim, pastor Rubens vai limpar o banheiro, na mesma hora eu saio e vou limpar o banheiro. Como é que Deus vai colocar uma pessoa para liderar se ela não consegue ser liderada? Se a pessoa não consegue respeitar o seu líder, você acha que vai respeitar os seus liderados? Então Deus sabe o que faz, queridos. Se a palavra de Deus está te confrontando, se você não está gostando, receba isso como uma oportunidade de você ver a Bíblia e mudar. A importância do pastor no Antigo Testamento. O pastor, queridos, ele é definido como alguém que cuida de ovelhas. Não é como alguém que prega, não. Não é porque pregou, é pastor. A irmã Maria Vilela falou uma coisa interessante. Tem pessoas aqui que não pregam, mas são pastores. Cuidam de pessoas. Pastor, queridos, tem que estar pronto para sair de madrugada, para fazer um ofício fúnebre. Quer ser pastor, mas não quer colocar a mão na massa. Você lembra que eu falei? Pastor, abrir mão da sua vida, abrir mão do seu ego, abrir mão das suas necessidades. Agora vocês estão entendendo por que eu falei para vocês que essa palavra ia ser difícil de ser pregada. Abel, queridos, ele foi o primeiro pastor de ovelhas mencionado na Bíblia.
palavra de Deus diz: depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelha, enquanto Caim era agricultor. Mais adiante, queridos, quis Deus que o seu povo fosse mais adiante, retratado como ovelhas, e os líderes espirituais passaram a ser também retratados como os pastores, né? A palavra de Deus diz: então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus do Espírito e de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué filho de Num, homem quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha a conversa, queridos, que Deus estava tendo com Moisés. E Moisés, ele já via o povo de Deus como um pastor. Tanto que Moisés, queridos, ele aprendeu a ser príncipe, ele aprendeu a ser rei, num período da vida dele. E no outro período ele aprendeu a ser o quê? Pastor. Por isso que ele não teve dificuldade, queridos, de abrir mão de tudo e ir fazer o que Deus fez. Porque uma das características de um pastor é estar preparado a viver na dependência de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a entender isso. Sabe, eu lembro que num dos momentos mais difíceis da minha vida, e isso foi um dos maiores ensinamentos que eu tive, eu não sei como o pastor Orides ficou sabendo, mas num dos momentos mais difíceis da minha vida, estava eu, o meu sogro, o Irineu, e o pastor Orides chegou depois. Momento mais difícil, queridos. Deus levanta um amigo, e naquele momento, queridos, eu tive a noite mais difícil da minha vida. E Deus levantou um amigo para estar perto de mim, um amigo para me fortalecer. E levantou um pastor. E eu lembro que quando o pastor me abraçou, queridos, ele não falou nada. Ele simplesmente me abraçou, falou: meus sentimentos, Rubens, estou aqui, meu filho. Sabe, queridos, deixa eu te falar um negócio para vocês. Como é bom ter um pastor nesses momentos difíceis. Como é bom ter um amigo nesses momentos difíceis. Davi, queridos, ele se dirigiu a Deus como um pastor. Olha só como o povo de Israel via isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista ainda também se dirigiu a Deus como o pastor de Israel: dá ouvido ao pastor de Israel, tu que conduz a José como um rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. O salmista, queridos, retratou o povo como ovelhas do pasto do Senhor, e Deus como o pastor do seu povo, dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Deus prometeu levantar pastores, queridos, segundo o seu coração. E Satanás também vai levantar lobos segundo o coração dele. Lobos que vão dividir, vão mentir, vão falar mal. Sabe, queridos, olhe para os sinais. Pelo amor de Deus, seja inteligente. Eu não sei você, mas 10 minutos de conversa é o suficiente para poder saber se a pessoa é uma boa pessoa ou não. Pelas palavras que saem da boca dela, pelas atitudes. Nós temos à nossa disposição, queridos, algo que o mundo não tem, que é a sabedoria. Mas é algo que nós temos que buscar, porque Deus só dá sabedoria para quem pede.
E a sabedoria nos faz entender essas coisas, saber se é de Deus ou não é de Deus. Para quê? Para que possamos fazer as escolhas certas. Deixa eu falar um negócio para você. Vai ter momento que Deus vai te livrar da tentação. Vai ter momento que Deus vai permitir a tentação. Deus, Ele é misericordioso, queridos. Eu fico vendo hoje, eu passo por lutas que Deus me preservou para que eu não passasse há 10 anos atrás. Porque se eu passasse há 10 anos atrás pelas lutas que eu passo hoje, eu não teria sobrevivido. Você acha que Deus vai preservar você da luta, da tentação, queridos? Não, senão seria sem graça viver. Né? Será que Deus vai te privar de uma derrota? Ou de uma falta financeira? Por quê? Porque nas dificuldades, queridos, que você consegue enxergar em você mesmo a força que você tem. Então não tenha medo das provações, das tentações. Pede para Deus te livrar. Senhor, eu estou fraco ainda, me livra aí. Sabe? Me livra aí. Nem fala assim, Senhor, envia ovelhas. Mas eu vou enviar umas ovelhas aí que eu acho que você vai ter problema. Pode ser que você seja mais uma oportunidade para elas. Não tem problema não, Senhor, pode enviar. Sabe, queridos, nós temos que entender isso, que Deus, Ele prometeu. Olha só o que a palavra de Deus diz: eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração, eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Isso aí foi quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque cada um era dono do seu nariz, fazia o que queria. Construíram templos idólatras, profanaram o templo do Senhor. Cuidado, hein? Antigamente, naquela época, profanar o templo do Senhor era render adoração a outros deuses num lugar onde rendia adoração a Deus. Hoje é diferente. O templo do Senhor não é essa construção que a gente está aqui, não. Isso aqui é um lugar, uma bênção que Deus deixou para a gente poder se reunir, para a igreja se reunir, porque a igreja, queridos, somos nós. O templo hoje é eu e você. Se Deus, queridos, se sentiu humilhado quando profanaram um templo que foi dedicado para Ele e colocaram outras imagens, imagina o nosso templo que nós entregamos para Ele. Um dia, queridos, eu nunca me esqueci disso. Eu estava até lembrando. Eu tinha entregado a minha vida para Jesus, pastor Rafa, mas eu entreguei no particular. E aí depois eu falava bem assim, aí eu vi o pessoal levantando a mão, naquela época eu tinha pouco conhecimento. Aí eu falava bem assim, esse negócio de aceitar Jesus tem que ser num lugar onde tem muita gente, né? Porque é difícil, então tem que ter coragem para aceitar Jesus. Aí eu lembro que na época o pastor Clodoaldo ele fez aquele resgate vida lá no teatro municipal. Estava lotado. E na hora que ele fez o apelo no final, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Queridos, agora deixa eu te falar. Você não sabe a luta que eu estou tendo aqui, porque hoje eu tenho um entendimento de que isso aqui não é mais meu. E eu espero que você um dia tenha esse entendimento. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu sei que esse templo é seu. Eu tive esse entendimento, me perdoe pela época da ignorância. Mas eu falei assim, mas Senhor, tem um pouquinho de paciência comigo, que é muito difícil mudar de um dia para a noite. Mas eu prometo para o Senhor que eu vou mudar, eu vou cuidar um pouco melhor do seu templo, eu vou fazer com que o seu templo fique da melhor forma possível. Ei, deixa eu perguntar para você, como que você está tratando o templo do Espírito Santo? Eu faço o que eu quero da minha vida. Opa, então você não entregou ela para Jesus, é sua?
Sabe, queridos, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê também a importância do pastor no Novo Testamento. O Novo Testamento, queridos, é Jesus Cristo que se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós lemos aqui em João, né? E Jesus Cristo, queridos, é o cumprimento de toda a profecia. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi o irmão Walter que postou, né? Um podcast, estava tendo uma discussão, acho que de um rabino, e ele estava falando sobre o Messias. E eu falando, eles não acreditam que Jesus, mas o que eles falam que o Messias precisa ter, Jesus, ele cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo. Aí eu chego na seguinte conclusão, queridos. O pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer enxergar. É aquele que não quer enxergar. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado, queridos, porque a forma que o inimigo tinha naquela época isso até mesmo na época do profeta Balaão, né? Quando o rei Balaque foi lá perguntar para ele, falou bem assim, amaldiçoa esse povo. Falou, rei, não tem como amaldiçoar esse povo é abençoado por Deus, e quem é abençoado por Deus não adianta, não tem como. E é isso, queridos, que você precisa entender. Se você é abençoado por Deus, fica tranquilo. Por mais que pessoas se levantem contra você, por mais que você seja perseguido no seu trabalho, por mais que você seja mandado embora do seu trabalho, fique em paz, a bênção do Senhor está na sua vida. Então Balaão falou, Balaque, esquece, é impossível. Aí, queridos, ele teve a infelicidade de dar uma estratégia para o rei. Tem que fazer o povo pecar, eles precisam profanar. E é a estratégia usada até hoje, queridos. Como que o inimigo vai destruir a vida de uma pessoa? Fazendo pecar. Deixar entrar o espírito de rebeldia no coração. Leia a Bíblia e você vai ver o que Deus pede, queridos. Deus, ele é justo. O que Deus pede para fazer para os rebeldes é para lançar fora. Pastor, por que isso não acontece? Porque nós estamos vivendo na época da graça. Mas o Deus é o mesmo, queridos. Ele dá oportunidade, ele fala, para quê? Para ver se um dia o rebelde deixa de ser rebelde. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Uma família, quando tem um membro rebelde dentro de casa, é impressionante como muda tudo, como ele estraga a família inteira, como ele traz tristeza para o pai, traz tristeza para a mãe. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu já vi rebeldia, queridos, matar muito pai e muita mãe. A mãe e o pai ficam com tanto desgosto por causa do filho, por causa de rebeldia, queridos. Eu lembro quando eu me converti, eu tive o discernimento de que eu era um filho rebelde. No dia que eu me converti, eu fui para um encontro de adolescentes e eu tive esse discernimento. E eu vi ali o risco de eu trazer amargura para o coração da minha mãe, coração do meu pai. Eu cheguei em casa depois do encontro, pedi perdão para o meu pai e para minha mãe e fiz uma promessa para eles. A partir de hoje eu prometo para vocês que eu serei o melhor filho que vocês podem ter. Deixa eu falar um negócio para você. Se Deus aceitasse rebelde na presença dele, ele não teria lançado Satanás e todos aqueles anjos que se levantaram contra ele do céu, teria deixado lá. E nós, queridos, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque eu e você, nós estamos sujeitos a atitudes rebeldes. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então nós que estamos sendo preparados para ser igreja, nós precisamos vencer a rebeldia. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, fala assim, o pastor, ele não é rebelde. Não, eu sou uma pessoa que luto contra a rebeldia que está dentro de mim, porque ela está aqui, da mesma forma que ela está aí, pastor Rafa. Da mesma forma que ela está aí, pastor Eunice. Não sai. E está no coração de cada um aqui dentro. E é o problema é como que você lida com essa rebeldia.
Eu sei aonde tem que ficar a minha rebeldia. Ela tem que ficar quietinha aqui dentro de mim e engolir muita coisa. Porque eu sei que o dia que eu não conseguir controlar a minha rebeldia, eu posso me tornar um instrumento usado pelo diabo para destruir vida de pessoas. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você não tem noção do mal que você faz quando você fala mal de alguém? Você já parou para pensar que por trás daquele alguém tem uma família? Tem vidas? Eu lembro que uma vez levantaram 2 boatos ao meu respeito, né? O primeiro boato era que eu bati na minha esposa. O segundo boato é que eu era um viciado em bebida alcoólica. Sabe, queridos, a gente não tem noção do que a gente está prejudicando na vida dos outros. E eu vou falar um negócio, queridos. Não é homens que levanta líderes, é Deus. Deus levantou Josué, não levantou Josué? Vai, Deus levantou Moisés, não levantou Moisés? O primo de Moisés não se levantou contra ele? Espera aí, mas foi Deus que levantou. Mas o primo dele, não, porque Deus não fala só com Moisés, Deus fala com... Não adianta, eu levantei esse. Aí o que aconteceu? A terra engoliu. Aí Deus levantou Josué, não levantou? Aí não teve um abençoado lá que Deus falou, não pegue nada de Jericó. E o abençoado não pegou umas joias preciosas e uma capa babilônica lá? E não se levantava contra Josué? Então, queridos, falei para vocês que para mim está sendo difícil pregar essa palavra, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar, queridos. Porque hoje, eu não tinha isso há um tempo atrás, mas hoje eu tenho convicção do que Deus me chamou. Hoje eu tenho convicção das escolhas que eu devo fazer. Então hoje, queridos, eu prego essa palavra com temor, lógico, assim como eu prego toda vez que eu subo nesse púlpito, e vocês podem ver que eu leio a Bíblia, e o meu objetivo aqui não é levar ninguém à emoção, não é fazer ninguém chorar com o meu sofrimento. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo também aqui não é doutrinar ninguém a fazer o que eu quero. O meu objetivo aqui é passar aquilo que está na palavra de Deus. Porque o que pode mudar a sua vida, queridos, é a palavra de Deus. A partir do momento que você permitir que ela entre no seu coração. Sabe, queridos, e Jesus Cristo é o cumprimento de toda a profecia que apontavam para o único e perfeito pastor, que agregaria judeus e gentios em um só aprisco. Essa profecia está lá em Ezequiel 34, 23, 24. Darei às minhas ovelhas um pastor especial, ele cuidará delas e lhes dará alimento. Esse pastor será meu servo, o rei Davi. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o seu governador, e eu, o Senhor, falei. É o Senhor, queridos. Eu não sei você, mas eu tenho uma preocupação de contrariar a palavra de Deus. Mateus, queridos, ele registrou o Senhor Jesus Cristo como um pastor cheio de compaixão. Está lá em Mateus 9, ao ver as multidões ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor, quer dizer, perdida, né? Perdida. Eu acho legal, queridos, que antigamente eu não sabia o que fazer. Depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu comecei a participar de uma igreja, é impressionante, eu nunca mais fiquei perdido. Deixa eu falar um negócio para você. Sai dessa ilusão de que você não sabe o que fazer, viu? Na verdade, você que é filho de Deus, você que tem Jesus como seu pastor, você que faz parte de uma igreja e tem um pastor, você sabe o que fazer, sim, senhor e sim, senhora.
Você só coloca uma dúvida na frente porque você não quer fazer o que você tem que fazer. Você quer fazer a sua vontade e o seu desejo. Por isso que tem essa dúvida. Ai, pastor, eu não sei o que eu faço. Lógico que sabe, queridos. Em Jesus não há dúvida. E quando você toma a decisão errada, você sabe que você tomou a decisão errada. Eu falo isso, queridos, porque eu já estou servindo a Jesus há 25 anos. E comigo é assim. Eu converso com os irmãos próprios, comigo é assim. Às vezes eu converso com o irmão chega para mim e fala: ó, pastor, eu vim conversar com o senhor, porque é o seguinte, eu estou num dilema aí, mas eu já sei o que fazer. Só que se eu fizer aquilo que é correto, eu vou desagradar isso. Eu falei: então, se você sabe o que você tem que fazer, mesmo que você desagrade isso, faça, ué. Faça. Né? Agora o problema é se você não sabe o que fazer. Se você quer fazer algo que, além de desagradar isso, vai desagradar a Deus também. Jesus Cristo se apresentou como o verdadeiro e bom pastor. Em João escreveu isso: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É interessante, né, queridos? Fala, pastor dá a vida pelas ovelhas, é uma forma de você identificar, queridos, o seu pastor. Sabe? Jesus Cristo, ele revelou o seu desejo, queridos, de agregar judeus e gentios a um rebanho. Quer dizer, a profecia de Ezequiel, lá em João, ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu entrego de livre e espontânea vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Por isso que eu falo para você, queridos, que os romanos não mataram Jesus. Jesus, naquele momento, ele entregou e logo em seguida ele tomou de novo a vida. E ele já tinha falado aqui. O apóstolo Paulo, queridos, ele exortou os líderes de Efésios a cuidarem bem do rebanho de Deus, dizendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Está lá no livro de Atos. Quer dizer, olhe para o rebanho. Cuidado, foi Deus que colocou você para cuidar. Paulo também revelou o propósito de Deus ter dado os dons ministeriais à sua igreja, dizendo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus levantou pastores? Para eles virarem estrelinha? Para eles serem famosos? Para eles viverem de like? Não, queridos. Para ajudar a igreja a se santificar. Por isso que eu falo para você, cuidado com estrelinha, viu? Esses dias eu estava ouvindo um pastor famoso, e eu decidi ouvir uma ministração dele. Queridos, eu louvo a Deus. Você não me vê falando mal. Mas, queridos, um pastor famoso, de renome, ele falou umas coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E um pastor que muitas pessoas escutam. Eu falei: eu não acredito. Eu não acredito que o povo de Deus está aceitando qualquer coisa. Por quê, queridos? Porque às vezes a fama, queridos, ela deixa a pessoa tão empolgada, que a pessoa ela é levada pela emoção do público a quem ela fala. E isso é uma luta que nós, pastores, pregadores da palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado.
Porque eu não tenho que conduzir o rebanho a uma emoção, eu tenho que conduzir o rebanho à santificação. Não é emoção. O que vai mudar a sua vida não é se você vir no culto e chorar. Porque o que adianta vir no culto e chora? Ai, Deus. E ora em línguas. Aí sai do mesmo jeito. É melhor você entrar com a cara feia, emburrado, sair emburrado, brigando, chutando parede ali, falando, eu vou mudar, eu tenho que mudar. Muito melhor, queridos. Muito melhor. O apóstolo Pedro também nos apresentou Jesus Cristo como pastor e bispo de nossas almas. Tal como ovelhas, vocês vagueiam longe de Deus, mas agora voltam para o seu pastor e guardião das suas almas. O apóstolo Pedro ainda nos apresenta Jesus Cristo como nosso sumo pastor. E quando vier o supremo pastor, a recompensa de você será uma coroa gloriosa que nunca perde o brilho. Deixa eu falar um negócio para você. Você não quer a coroa da justiça? Eu falo para o Senhor. Eu falo, Senhor, cada ovelha que o Senhor colocar nas minhas mãos, cada ovelha que ouvir a palavra, ela vai pecar consciente de que ela está pecando, ela vai para o inferno consciente de que ela vai para o inferno. Porque é o que você escolhe. Você quer agradar você? É você que você quer agradar? Então vai correr atrás de like, vai correr atrás de elogios. Vai colocar roupa curta para chamar a atenção das pessoas aí fora, porque você está querendo agradar o seu ego. Agora, se você quer agradar a Deus, aí é diferente. E aí é o que eu aconselho você a fazer. Chegue com bastante humildade e simplicidade. Reconheça quem você é primeiro, peça perdão para Deus e conserte a sua vida. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração, queridos, e falar um pouquinho sobre ser pastor. O pastor é aquele que exerce várias funções. Sabe, queridos, teve uma época aí que eu estava preocupado, porque uma quantidade grande de pastores estava se suicidando. Por quê, queridos? Porque é isso mesmo. Você viu a peça aqui, ó? É desse jeito mesmo. Você, pastor? Você não tem chamado. Acho que só a pastora Eunice que não viveu isso, né, pastora Eunice? A pastora Eunice já teve à frente de igreja, mas ela não teve nenhum problema. Eu acho que Deus foi tão bom com ela, que ela nunca viveu nada disso que aconteceu aqui na peça. Né? Você não tem chamado. Quem é você? Né? Eu sei o que você está fazendo aí fora. É mesmo, agora é até o Espírito Santo, hein? Sabe de tudo que eu estou fazendo. Sabe, queridos? Tem cada uma que você escuta, queridos. Uma vez eu me surpreendi que eu escutei uma: pastor, o senhor está orando pouco. Eu falei, não sei como a pessoa está falando que eu estou orando pouco. Porque os meus horários de orar, nem minha esposa vê orando. Eu não sei, não entendo, deve estar dormindo lá em casa. Não é possível. Não é possível, deve ter instalado uma câmera lá e deve estar vendo. Sabe, queridos? Então o pastor é aquele que exerce várias funções, queridos. Uma hora ele é médico, porque cura os enfermos, doenças da alma, sabe? Ajuda a pessoa a respirar novamente. Outra hora, queridos, ele é um advogado, porque ele defende a sua igreja. E pastor que é pastor, ele defende a igreja, ele defende as suas ovelhas. Ele não deixa ninguém falar mal das suas ovelhas. Em outro momento, ele é um construtor, porque constrói igrejas. Em outra hora, queridos, é psicólogo, porque aconselha as pessoas. Em outro momento, ele é juiz, porque ele vai julgar situações entre irmãos. Em outra hora, é professor, porque vai ensinar o povo. E ainda poderia citar várias outras exemplos do que um pastor faz, queridos. Sabe, queridos,
Às vezes a gente acha que ser pastor, queridos, e ter esse título de pastor, é só vir na igreja e pregar a palavra. Vem na igreja e prega a palavra, né? Aí, pastor, eu preciso de uma cesta básica. Vamos ligar para o pastor Rubens. Não, você é o pastor, você resolve o problema. Sabe, queridos, a palavra de Deus, queridos, ela ensina o povo de Deus a respeitarem e obedecer os pastores. E é isso que está se perdendo na igreja. As pessoas não escutam mais a opinião do seu pastor. Não escutam mais a opinião do seu pastor. Sabe, queridos, o pastor, ele fica feliz. E o pastor, ele quer aconselhar. Na verdade, Deus dá sabedoria do pastor para isso. O pastor, ele quer aconselhar um casamento, ele quer aconselhar um namoro. Só que as pessoas só procuram o pastor quando está com problema, quando está com dificuldade. Ninguém procura o pastor, fala: pastor, eu vim aqui na sua sala porque meu namoro está no auge, pastor. A gente está tão feliz e a gente quer que o senhor faça parte disso. Pastor, o que o senhor nos aconselha? A gente está pensando em casar, o senhor acha isso legal? Não. Só procura o pastor quando está com problema. Pastor, eu vim aqui na sua sala, pastor, porque olha só o presente que Deus me deu, pastor, meus filhos estão saudáveis. Pastor, olha só que bênção, pastor. E eu quero aqui, pastor, que o senhor ore pela minha família, porque Deus tem abençoado muito. Não. Pastor, meu filho está doente, eu preciso de uma oração. Infelizmente, queridos, a igreja, ela tem perdido a essência de buscar conselhos, de valorizar, de respeitar o seu pastor. Você sabe por que esses pastores estão se suicidando, queridos? Muitos pastores estão desistindo. Por quê? Porque o pastor, ele só faz parte do problema da vida das pessoas. O pastor não faz parte mais da alegria da vida das pessoas, porque as pessoas estão tão individualistas que elas querem viver a alegria delas sozinhas. Deus tem me abençoado, eu vou viajar com a minha família. Pastor nem fica sabendo que o irmão viajou. Eu não estou falando, queridos, que vocês têm que prestar conta, pastor, de tudo, não. Eu só estou falando para você o seguinte: se Deus levantou o pastor, Deus levantou o pastor, e o pastor, ele quer estar junto com você nas suas alegrias também. Não é só nos seus desesperos, não. Pastor, ele quer estar no hospital, ver o seu filho nascer. Ele não só quer estar no velório fazendo um ofício fúnebre, não. Pastor, ele quer estar com você no almoço beneficente que você vai fazer de agradecimento a Deus pelas bênçãos que Deus está na sua vida. Não é só quando você precisa de cesta básica, não. Nós temos que compartilhar, queridos, as nossas alegrias. Deixa o pastor, eu não estou falando pastor Rubens, não. Você viu que tem vários pastores aqui. Tem o pastor Rafael, tem a pastora Vânia, tem a pastora Eunice. Deixa os pastores aconselhar o seu namoro, pelo amor de Deus, para você não casar com uma encrenca. Para que você seja feliz. Eu lembro que uma vez o pastor Orides, ele estava triste, e Deus me abençoou muito na empresa que eu trabalhava. Eu falei: pastor, Deus tem me abençoado, eu quero dar um presente para o senhor, mas tem que ser agora. Aí ele falou: Rubens, entra no carro aí, pastor. Aí entrou no carro, peguei o Irineu.
pastor, Deus tem me abençoado, eu vou abençoar a sua vida. Nós vamos comer um peixe lá no Guarujá e o senhor vai ver a praia. Acho que era o que, Irineu? Segunda-feira, né? Segunda-feira. Falei, Deus abençoou tanto minha vida que eu vou pagar um peixe para você, para o Irineu, para todo mundo. Queridos, foi um dos momentos mais alegres da minha vida eu poder ver o meu pastor tirar a camisa dele em plena segunda-feira, colocar a perna no mar e falar, oh Deus, Tu és maravilhoso. Eu não estou falando, queridos, para você fazer isso. Por que, queridos, que eu lembro disso? Para que quando as pessoas falarem que eu tive sorte, elas entenderem, não, que eu aproveitei as oportunidades que Deus me deu. Entenda uma coisa, queridos, servir a Deus não é questão de sorte, é questão de você aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Eu sempre honrei o meu pastor. Pastor Orides é a referência que eu tenho. E por isso que eu estou aqui pregando essa palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam seus líderes espirituais e estejam prontos para fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Deem-lhe motivos para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa e nós desejamos conservá-las assim. Tem um louvor aí, Dani? Feche os teus olhos.